Muito bem, estamos começando aí mais um EBDcast aqui no nosso canal. Nosso canal aí que tá quase chegando a 300 inscritos aí, ó, quase 300 mesmo, né, Gideon? Quando chegar a 300, já falei pra vocês o que vai acontecer. Quer dizer, não, quando chegar a 1000, 300 não. Vai ter ainda 700 pessoas. Quando chegar a 1000, vocês vão ver, vai brotar cabelo na cabeça do Ediel. Se não brotar, a gente come uma peruca. Coloca o mega hair nele. O problema da peruca é se inventar. A gente faz e dá um jeito, né? Ai, Jesus. Gente, hoje nós vamos falar aí sobre avivamento espiritual no mundo. O Ediel tá com saudade do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel. A lição foi tensa. Hoje nós não vamos explorar muito o contexto de Ezequiel, porque tem uma revista aí, tem conteúdo à vontade aí para você pesquisar aí. Procure lá, procure aí na playlist aí que nós temos do EBDcast aí, teve uma aula inteira sobre o Vale de Ossos Secos, como teve uma lição também sobre Ezequiel 47. Então, vocês não, por falta de conteúdo não é. Eu vou deixar até o link aqui na descrição para você, se precisar aprofundar mais, você voltar lá. Mas se você já é professor de escola dominical, provavelmente você já tem aí algumas anotações aí que você deve ter feito aí sobre isso. Mas se você está aqui nos acompanhando, porque tem gente que nos acompanha aqui, Gideon, é o cara que vai na EBD online. Ele é o aluno online, porque ele não vai na escola dominical, na igreja dele. Às vezes porque trabalha, né? Alguns é por motivo justo. Eu conheço uma irmã que ela assiste as nossas aulas aqui, mas é porque ela trabalha no domingo. Sim. Então não tem condições de estar no domingo de manhã lá. Mas pelo menos está acompanhando aqui conteúdo aqui da escola americana. Inclusive de vez em quando joga os comentários aí, faz umas perguntas difíceis de responder, mas a gente está aí sempre dando uma cutucada. Isso é bom. Mas, e você também, se você conhece alguém aí, não tem como, olha, eu queria estar na escola dominical, não consigo estar, manda aí pra pessoa aí, compartilha no grupo da igreja aí, com alguém aí, que eu sei que o conteúdo vai ser relevante. Então vamos rodar a vinheta aí, quero que você já curta aí, comenta, se inscreva aí. Se inscreva lá no canal Palavra Viva também, nós reativamos o canal Palavra Viva, tem conteúdo lá toda semana. Estamos numa série lá, falando sobre o Evangelho de Marcos. Né? Saiu essa semana, esse vídeo está saindo sexta-feira. Sexta-feira de carnaval, não vai pular carnaval, hein? Você vai lá pular carnaval, os olhos de chama de fogo vai lá atrás de você, hein? Vai queimar você também lá. Mas segunda-feira passada, né, saiu o episódio número 2, nós falamos sobre a essência do Evangelho de Jesus Cristo, Marcos capítulo 1, verso 1. Então vai lá conferir essa mensagem aí também, que vai ser benção aí para vocês. Nós vamos chamar aí a vinheta. Nós voltamos já. Muito bem. Então vamos lá. Avivamento espiritual no mundo. E aí, Gideon? Está tendo? Essa é a pergunta. Já teve. Queremos um avivamento. Avivamento para um contexto que nunca teve. E um reavivamento para um contexto que já teve. Uhum. Igual aquela questão que você comentou. Precisamos mais de avivamento ou reavivamento? Não, para um contexto que não teve avivamento, precisa de um avivamento. Uhum. Para quem nunca teve uma casa, precisa de uma casa. Para quem já tem uma casa, precisa de uma reforma. Uhum. Então, um reavivamento para quem já foi avivado e um avivamento para quem nunca foi. Mas aí entra a questão, se nós estamos guiados pelo Espírito, até já usei a palavra aqui, pneumaticose. Esse mesmo Espírito não gera na gente, no cristão em si, salvo por Jesus Cristo, uma vida avivada? Então como é que a gente vai precisar de avivamento, já tendo o Espírito Santo? Porque o avivamento é gerado por ele. Mas ele já não está agindo na vida da igreja? Ou ele não está? Ele age na vida da igreja? Sim. Age. Se ele age na vida da igreja, a igreja não tem vida? Avivamento não é ter vida, não é estar movimentado pelo teor da vida? Então que avivamento que a gente está precisando? Não, na verdade, mas se é um reavivamento, a gente deixou de ser avivado. Sim, então, se deixou de ser avivado... a gente vive essa é a dificuldade que nós estamos vivendo. Então... Porque o fato de nós precisarmos de um avivamento significa que não tenham pessoas avivadas. Não tem pessoas avivadas, porque o Espírito gera porque, apesar essa ação. De que eu já ouvi alguém falar, aí é complicado, que é posicionamento.
Eu já ouvi gente falar que o avivamento é sempre coletivo. Uma pessoa pode ser avivada. Pode ser sempre uma pessoa avivada, tal. Mas sempre o avivamento é para o coletivo, é para o povo, para a igreja como um todo. Pode ser que comece ou para um grupo de pessoas. Exatamente. Eu acredito, mas ele é contagioso. Exatamente. Eu acredito que pode, e nós vamos ver na lição hoje que há exemplos disso, que começa com uma pessoa, com um grupo de pessoas, isso vai incendiando os demais, né? Agora, em tese, ou em essência, o avivamento é realmente para um coletivo. Só que a gente vive esse dinamismo. Às vezes você tem uma congregação de 100 pessoas, que 20%, eu vou colocar nem metade, 20% é avivado, é manto. Que geralmente, se você for parar para pensar, se você pegar uma igreja de 100, 200 membros, 10% em média é o que está ativo na igreja. 10% é o que está envolvido. Os outros é simplesmente frequentador. Eles estão ali, mas ele não está envolvido com a coisa de verdade. Ele não colocou a mão na massa mesmo. Ele não é... Porque tem gente que tá ali, mas ele não contribui. Ele não é presente nas reuniões de oração. Ele não está envolvido com os conjuntos. Não está envolvido com o assistência social, com nada. Vai fazer marca evangelismo. Ele não sabe nem o que é isso. Nunca foi. Nunca bateu na... Ele fala assim, ó, Jesus te ama, pelo menos. Não sabe nem o que é isso. Ele é um mero frequentador lá do domingo e acabou. Então, porque existe essa dificuldade. É um dado universal das igrejas. Só que existe sempre esse número menor, né, que a tendência é inflamar os outros. Né? Existem, é fato que existem exceções. Existem igrejas que são mais avivadas do que menos. Outras são menos, né, do que mais, e assim por diante. Mas na estrutura daquilo que a gente tem falado sobre avivamento aqui, nós precisamos de um avivamento que atinja todos. Porque você pega. Porque não dá pra. 20% não pode sustentar os 80%. Porque se você pega uma igreja que ela é guiada pelo Espírito, que ela tem Cristo como Senhor, tem Deus como Pai, nós temos a Trindade agindo na igreja. E se tem 100 membros, 50 é avivado e 50 não é. Não é porque não quer, ou Deus só quer atingir os 50. Aí tem aquela questão do contágio, não contágio no sentido maléfico. Mas se eu estou num ambiente onde tem 3 ou 4 numa oração fervorosa, Miquel, você sente? Uhum. Entra num ambiente de oração para você ver, onde tem um ambiente fervoroso. Uhum. Você sente, seu corpo ele reage àquela situação. Faça uma pesquisa. Faz uma pesquisa. Era legal se os pastores pudessem fazer uma pesquisa dessa, para conhecer os seus membros. Lança lá uma pesquisa, pode ser anônima, não precisa ter nome. Faz uma pesquisa lá com umas 10 perguntinhas e dá na entrada da igreja. Aí a pergunta vai estar lá. Lê a Bíblia todos os dias? Sim ou não? Só que tem que falar pro cara, crente não mente. Não, tem que ser sincero. Tem que ser sincero, porque se for pra mentir, não faz a pesquisa. Já leu a Bíblia inteira? Não. Quantos anos de crente você tem? 30. É importante. Não, eu só tô respondendo. Ora todos os dias? 15, 10, 20, 30, uma hora? É bom saber também, ter uma noção. Se a gente fizer uma pesquisa dessa, a gente vai se surpreender. A gente vai chorar depois da pesquisa, quando vier o resultado final. É o que eu falei ontem na escola dominical sobre o avivamento espiritual na vida de Estevão. Ministério Avivado de Estevão. O que regia a vida de Estevão era a palavra. Pode ver, ele entrou com apologética, ele entrou com a defesa da fé. Foi traçando, são mais de 50 versículos. Uhum. A palavra em si, eu falei, irmãos, leiam a Bíblia. Chega para um crente, porque um crente maduro, eu achei interessante que foi falado aqui em Pindamonhangaba, nós estamos, tem sido falado sobre evangelizar sem cessar. Tem como foi discipular também, sem cessar, ano passado, né? Esse ano está falando sobre isso. Sobre os embaixadores de Cristo. Sim. Aí o pastor presidente falou, você como cristão tem que saber, pelo menos em 5 minutos, em 2 minutos, explicar pro cara o que é o plano da salvação. E tem crente que não sabe explicar. Nem ele sabe o que é o plano da salvação. Ele diz crer e não sabe explicar o que ele crê. Porque de maneira simples eu tenho que chegar, porque o evangelismo, ele é algo sutil, vamos concordar comigo? É algo que você não precisa ser formal. Informalmente a gente aproveita as oportunidades e vai falando de Jesus. Então, dessa maneira informal, você consegue falar de Jesus. Você consegue apresentar o plano da salvação. Sim. Seja para a dona de casa ou para o doutor. Você tem que saber explicar o evangelho para os dois. Se você tem uma noção de que houve uma queda, houve um resgate,
houve alguém que amou, houve graça, houve sacrifício, houve ressurreição, houve ascensão, se você lembrar disso, isso não está no plano da salvação? Então, não aquelas 4 palavras lá, queda, redenção, glorificação. Restauração. E a última, não sei se é glorificação. Porque tem um que a última é queda, redenção. Acho que a última que é glorificação. Eu sei que são 4 palavras. Nessas 4 palavras você explica a situação da humanidade. Olha, o ser humano caiu, Deus restaurou ele, trouxe redenção por meio de Cristo e tem um céu de glória esperando para nós. Então, você explicou o Evangelho. A Assembleia de Deus não prega os 4 pilares? Mesmo que quando Jesus salva, aquilo que a gente batiza, falou cura e voltará? Aquilo que a gente falou semana passada, você comentou de 1 Pedro lá. Apresentar a razão da nossa fé. Se alguém perguntar, você tem que ter argumento. Mesmo porque que seja simples, a dona de casa, ela tem as... eu estou usando o exemplo da dona de casa, mas o trabalhador comum, ele tem inquietações. Todo ser humano tem. O doutor, talvez, o cara que foi buscar, ele também tem. Talvez as indagações dele sejam um pouco mais refinadas. Mas eu tenho que saber responder. Porque o evangelho é para todos. O evangelho não tem classe social, não tem grau acadêmico, não tem nada. O evangelho é para todos. Eu tenho que apresentar o evangelho para todos os povos, tribos, línguas e nações, da classe A, B, C ou D, com formação ou sem formação. Eu tenho que apresentar o evangelho é um só. Só que tem pessoas que vão ter mais dúvidas, se você vai ter que responder essas dúvidas, e outros menos. O evangelho vai responder todas as perguntas que forem levantadas. E tem que responder. Senão, que evangelho é esse? Que eu tenho um problema e eu não consigo resolver esse problema à luz da palavra de Deus. Qual é a lei fundamental da hermenêutica? A Bíblia interpreta porque as pessoas... A Bíblia tem resposta dentro dela. Por exemplo, você pega um ateu. Eu já vou entrar no assunto da aula, mas esse assunto é importante. O ateu chega lá e fala assim: eu não creio em Deus porque o mal existe. Porque crianças nascem com doenças incuráveis. Ou são estupradas, ou são mortas por um maníaco. De forma brutal, por alguém. Né? Ou tantas coisas que ele poderia elencar. Porque acontecem tsunamis, terremotos, Deus não sabia, alguém questiona. E eu tenho que olhar para a palavra de Deus e falar assim: tá, vamos conversar. Por que isso tudo acontece? Porque a Bíblia fala do mal. A gente até em outras aulas já falou sobre isso. Existe o mal moral, o mal psicológico, o mal natural, as catástrofes do mundo. E existe explicação dentro da Bíblia para cada uma dessas coisas. E a origem é uma só. A entrada do pecado no mundo. Eu já vi alguns autores que tentam separar, né, a questão do mal moral dos outros tipos de mal que existem no mundo. Só que a verdade é que tem que ter uma origem. Uma coisa... É como como é que é lá? Dominó, né? Efeito dominó. Tem que ter uma coisa que desencadeia a outra. Sim. A primeira derruba sempre. Tem que ter uma coisa que puxa a outra. Então, qual que é a origem? A origem tá lá. É o mal moral. Não tinha. Não. Era uma possibilidade, era o mal em potencial. Ele poderia vir a acontecer como veio a acontecer, mas o homem naquele contexto, um ser inteligente, consciente, sabedor do que é o bem e do mal, e com livre-arbítrio. Naquele contexto, para saber, tanto os seres espirituais, no caso Satanás e os anjos, e Adão e Eva. E o pecado entra no mundo. E aí? Eles não sabiam que era o pecado? Não sabiam as consequências do pecado? E Deus não deixou bem claro. Deus colocou uma arma na cabeça e falou assim: não, vai e peque. E Deus já tinha deixado de forma enfática. Exatamente. Dessa, sim. Aquela não. Uma vez que ele traz luz pra mente, ou foi um eufemismo. Torna o homem responsável. Ou foi um eufemismo. Eu tava lendo hoje aquele livro lá, aquele grossão da teologia puritana. É aquele que a gente comentou do infralapsarianismo. Não é língua estranha, tá? Supralapsarianismo. Se falar isso perto do pentecostal. E tem um autor puritano que ele é supra. Só que quando você olha pra Bíblia, não dá pra você ser supra. Porque a posição do infra e supra, né? O infra entende o seguinte: eu entendo que a entrada do pecado no mundo se dá por aquilo que a criação, queda, tudo aquilo que está revelado já, a partir de Gênesis capítulo 1. Deus criou todas as coisas, colocou lá a árvore e tal, o homem toma decisões, etc. Então o homem é responsável pelos seus pecados de acordo com o que está revelado aqui. O supra, ele quer colocar na conta de Deus, que Deus mesmo decretou o pecado. É um script.
né? Deus É como Deus o escreveu... pecado fosse algo já decretado por Deus. Sim, é um De modo que tanto o justo é justo porque Deus decretou, tanto o ímpio é ímpio porque Deus decretou, e ambos não podem sair dessas duas condições. Só que essa é uma posição supra. Então, é a ideia do script. A posição infra é o seguinte: Deus disse assim, olha, isso aqui é o pecado. Se você fizer isso, justiça, santidade, caminho correto. Se fizer isso aqui, condenação. Aí, de acordo com isso, Adão e Eva eram 100% responsáveis ali. Como Satanás era responsável, tinha livre-arbítrio também. Os anjos tinham livre-arbítrio também. Então eu não posso colocar palavras na boca de Deus de que Deus não disse. Então, porque a Bíblia não fala isso, que Deus decretou alguma coisa. Porque a ideia do supra é como se fosse um script. Deus pega um papel, se fosse hoje, abre a página do Word, escolhe uma letra, e ele vai escrevendo o que ele quer. A é A, B é B. E não altera isso no decorrer da história. Agora, se eu entendo pelo lado supralapsarianismo, que é Deus quem determina o A para ser bom e o B para ser mal... E ambos não podem sair das... Exatamente, posições. É o script. Ele vai fazer aquele papel e ponto final. Porque o como é que fica a condenação? O problema do supralapsarianismo é que ele... Deus, dentro dos decretos de Deus, Deus decreta tanto o justo para a justiça quanto o ímpio para a impiedade. Só que isso aí você cai numa contradição, porque daí isso é atribuir o mal ou o pecado a Deus, né? Porque se eu não tenho poder de escolha nesse ponto, eu não tenho, nesse contexto eu não tenho livre-arbítrio na sua essência. De alguém que decide por mim. Então como é que eu posso ser responsável daquilo que eu não decidi? Por isso que eu tô falando. Essa é a posição supra. A posição infra não pensa assim. Como é Deus estabeleceu as coisas e deu responsabilidade para o homem naquele contexto do Éden. É a mesma coisa. Em relação ao livre-arbítrio. Como é que fica a condenação para um supra? Se tem uma linha que defende que Deus escolhe o A para ser bom e o B para ser ruim, e o B vai ter que comparecer para prestação de conta, baseado no quê? Ah, você vai ser condenado porque você foi um ladrão. Ele vai dizer, mas eu não tive escolha. Então, eu fui aquilo que estava no script. Porque eu entendo, nós já comentamos acho que sobre isso, ou nós falamos isso no bastidor. Quando a Bíblia fala de predestinação, nunca é para o mal, sempre é para o bem. Sempre a ideia da predestinação na Bíblia é para a salvação, ou para a santificação, sempre para o que é bom. Então, e a condenação é por causa das escolhas do homem. Quando eu vejo Deus predestinando, definindo o futuro, elegendo, etc., é sempre o bem. O próprio Cristo, né? Cristo foi predestinado para a salvação de toda a humanidade. Para através do sacrifício dele, o povo de Deus ser redimido. Resgatado. Quer dizer, a predestinação de Cristo é para o bem. A mesma coisa, os eleitos em Cristo, predestinados em Cristo, é para o bem. Você não tem uma predestinação para o pecado. Não. O homem é responsável pelo pecado. Exatamente. Quando Deus decide intervir na história para a salvação, é para o bem. Então Deus não é assim, eu escolhi o jeito. É aquela visão. Deus escolheu a pessoa para o mal. Não, o mal já era da natureza dela. Então Deus escolheu alguém para ser um psicopata? Não, a natureza do pecador é o pecado. Então, se Deus não intervém, ele não sai da situação do pecado. Então aí você vê. Em tese, Deus não precisaria predestinar depois da queda ninguém para o mal. Porque o mal já é uma coisa que não tem que fazer. Então você vê, olha o caos do mundo e o que precisa acontecer. É a mesma coisa. Tem um vídeo curto. Um rapaz que é ateu fala para provavelmente seja um pastor, que Deus não existe. Por causa do mal, por causa disso, por causa daquilo. Aí o pastor olha para ele e tem um insight, tem uma resposta rápida. Ele vai para fora do salão de cabeleireiro e faz o seguinte: ele encontra um camarada lá, barbudo e cabeludo. Barbudo e cabeludo. Ele entra com esse rapaz no salão e olha para aquele ateu, que na verdade é o cabeleireiro. De fato, ele é o cabeleireiro. E o pastor fala, exatamente. Você falou que Deus não existe, não é? Cabeleireiro não existe. Ele falou, como que não existe? Eu sou o quê? Eu falei assim, exatamente. Se cabeleireiro existisse, não haveriam pessoas barbudas nem cabeludas. Sabe por que existem pessoas barbudas e cabeludas? Porque elas não procuram o salão de cabeleireiro. Da mesma forma, por que existem pessoas que vivem um contexto de mal? Porque elas não procuram Deus. Deus está disposto a se revelar a qualquer momento. Por que a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Todo. Sem distinção de raça, de cor, de língua. E o que Paulo fala aos Romanos? No capítulo 10, se com a sua boca você confessar e com o seu coração você crer, você está salvo.
E a situação de salvação é sempre para quem está no quadro de perigo. Sim. Aí você vê. Vou defender o infra? Não, vou defender o supra. Todo plano de salvação é por causa já daquilo que... do caos que o homem mesmo se colocou. Ele causou o caos. Ele causou o caos. Por causa que a entrada do pecado no mundo é responsabilidade da criatura, não de Deus. Sim. Né? Deus Por não incitou. causa daquilo que Deus mesmo, da forma como Deus fez as coisas. Ou dá-se a entender que Deus fez assim. Adão e Eva é representado pela caneca, e o dedo de Deus é: Adão, vai. Vai lá, vai, come da árvore, vai. Opa, dá-se a entender que é um Deus que fala para não fazer, mas ele incita. Não. Isso é papel do diabo. Uhum. O diabo é que incita para o mal. Pode ver o que Deus fala através de um profeta. Não tinha Não, nada a Ezequiel. Coloco diante de diz? vocês a bênção. Escolham o caminho bom, para que vivam. Deus, além de falar, olha, tem a bênção e a maldição, escolha o bem para vocês verem. Ele mesmo já dá a resposta. Agora eu até esqueci o que eu ia falar. Do livro de Ezequiel? Do qual livro da Bíblia? Não lembro se agora é Ezequiel. Deixa eu assumir da minha cabeça. Mas esse é um tema abrangente que é uma realidade. A gente precisa entender isso aqui. Né? Mas vamos lá, vamos começar. Né? Depois dessa introdução simples, de leve, o texto está em Ezequiel 47,5 e diz: e mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Verdade prática: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. O texto diz, Ezequiel 37, do parte do 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estabeleceu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel 47, parte 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desta, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma olhada pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podiam passar. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entre esses 2 ribeiros, viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Então, o primeiro tópico aí vai falar sobre o avivamento no tempo de Ezequiel. As 2 passagens, né, são 2 profecias que hão de acontecer, né? E que envolvem Israel. Que envolvem Israel. Não vamos alegorizar o texto de Ezequiel 37, em nome de Jesus. Você é um esqueleto. Você está no vale e tal. Aí a pessoa faz uma heresia sem fim. O contexto de Ezequiel, né, nós já exploramos. Né? Ezequiel é um profeta do período do cativeiro babilônico. É da segunda leva. Vai na segunda leva, é contemporâneo de Daniel. Sadraque, porque se é Sadraque, Mesaque, Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias, se vão com Daniel, é contemporâneo. E Jeremias. Exatamente. E provavelmente lia o que esses 2 profetas produziam. Lembra da carta de Jeremias aos exilados, de Jeremias 29, né?
Carta de Jeremias aos exilados. Ezequiel, lembrando, Jeremias estava em Jerusalém. Ezequiel entre os exilados e Daniel na corte. Exatamente. Então você tem 3 profetas, cada um profetizando num determinado lugar e cumprindo um propósito, né? Jeremias profetiza antes, Daniel profetiza no período da primeira leva, e Ezequiel, o povo já estava na metade do negócio já. Né? Porque ele profetiza, só o Ezequiel profetiza 22 anos, então 70 anos de cativeiro, então imagina. E ele foi na segunda leva, então ele já estava na metade do cativeiro. Porque lembrando que a primeira parte do livro de Ezequiel, o templo ainda não havia sido destruído, a cidade ainda não havia sido devastada e tal. O templo é destruído na terceira deportação. Exatamente. Então ele profetizou muita coisa para que o povo viesse ao arrependimento, não aconteceu isso, mesmo havendo entre eles os remanescentes, mas não houve uma conversão em massa. E aí ele vai trazer algumas palavras no final do livro já prevendo o futuro. Ezequiel 37... e também Ezequiel 47, mais pro futuro ainda, né? Período já milênio, inclusive, né? E aí, inclusive, na continuação de Ezequiel 47, fala que até a água do Mar Morto, né? Terá vida. Você vê a profundidade, a intensidade do avivamento ali, da visão dele. Então, os ossos secos é esse povo, que faltava o quê? O povo de Israel se converteu. Vida. Um agir do Espírito. Sopro de vida. E o que as águas pode trazer pra gente? Profundidade. Aí, ó, já tá babando aqui, já me quer. Ele toma um litro. Falou de água, já me banhei todo. Ele toma uma caneca de rumo. Mas assim, você vê, por que das águas? Pode ver que são níveis. Um côvado é 45 centímetros. 1000 côvados dão 450 metros. Então 450 metros, vai diminuindo, mais 450, chega uma hora que é extenso e profundo. Aí, inclusive no livro, ele fala das etapas. O crente que vive raso demais, o crente que está usufruindo de uma intimidade maior. A última parte é aquele que não sente mais, ele não consegue mais alcançar o fundo do Não, e lembra daquela rio. Profecia que existem esses 2 momentos em Ezequiel, em que a glória de Deus vai embora, que vai lá pro vai se distanciando, e vai pro... E na segunda parte, que é a profecia do que... Isso você vê a misericórdia de Deus. A glória de Deus foi embora, foi para as montanhas, abandonou o povo ficou sem a presença de Deus. Deus se ausentou do meio dele por causa do próprio pecado deles. Mas Deus ainda assim tinha planos e propósitos para esse povo, e a glória de Deus volta para de onde vem. Né? E aí esse exemplo das águas mostra o que Deus faria. De como Deus restauraria todas as coisas. E a água fala do que? Fala de vida. Como os corpos, que estavam sequíssimos. Fala os ossos sequíssimos. Pode ver o cheiro das águas, brotará. O que o salmista fala no Salmo 1? Que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela me diz, será como rio, será como árvore plantada à beira, ou próximo, ou perto de água. E a água fala de vida. E usufruir de comunhão com Deus é usufruir de vida. Você pega os grandes homens que viveram avivamentos, que viveram intimidades com Deus, eram homens que viviam em profundidade. A mesma coisa. Que não se contentava com o raso. Exatamente. Você pega, a gente, para quem gosta do History, do National Geographic, né, tem filmagens feitas no fundo do mar que você fica abismado. E aquela filmagem, aquelas imagens, aqueles animais, todo aquele esplendor, você não encontra em 1 metro de água. Aqui nós somos, para quem conhece Pindamonhangaba, nós estamos próximos de Ubatuba, se não tiver enganado, 1h40. Aí depois tem São Sebastião, Caraguá, São Sebastião e Ilhabela. São as praias. Você vai na praia, pode medir, pega uma régua, 1 metro. Você coloca a cabeça na água, aquela água cristalina, você não vê nada. Você continua vendo o fundo, você vê areia, você consegue ver umas conchas. Agora, você quer ver algo inacreditável que você nunca viu, vá para as profundezas. Exatamente. Então existem mistérios de Deus. A Fossa das Marianas, parte mais baixa da Terra. É quase 10 quilômetros. Mais profundo do que... Quer dizer, o Monte Everest tem 8.000. Da o Everest ainda sobra um pedaço aí na parte de baixo. As Fossas das Marianas, se não me engano, é 11. Então,
1000 metros Então dá. de profundidade. O Everest é 8. Então, Só- se colocar o Everest de ponta cabeça, ainda sobra, falta né? espaço. Exatamente. E só 3 chegaram à profundeza das Fossas das Marianas. Imagina a pressão disso. E fora que, além de belezas que só quem foi pra ver, e espécies de peixes que só tem na profundeza também, que só se desenvolve lá. E até eu vi, existem dezenas, eu vi uma ilustração sobre isso, existem dezenas de pessoas subiram o Monte Everest. Dezenas, né? Por mais difícil que seja, mas dezenas de pessoas já subiram lá. Tem vários Agora, que ficam e na parados. profundidade? Na profundidade é poucas pessoas que chegam. Porque o desafio da profundeza é outro. É outra situação. É porque você pode atentar por uma questão. Estar no monte é sempre estar em meio às paisagens. Você pode olhar, monte tem árvores, tem paisagens, tem grama verde. Deserto não. Deserto é as partes mais baixas. Na maioria das vezes é seco, sequíssimo. Aí você pega, mergulhar a 100, 200, 300 metros é sofrer pressão. E a pressão é de fora para dentro, é comprimir órgãos, é comprimir o aparelho auditivo. Você sente uma pressão na cabeça. Então, quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais apertado eu sou por Ele. Mas aí não é um apertar no sentido de destruir o indivíduo que é buscado. É de fazer o indivíduo sentir, olha, eu sou Deus. É interessante, o Grand Canyon lá, onde as pessoas visitam, muito, Sim, nos Estados Unidos. 4 quilômetros de profundidade. E aí? 4 quilômetros. Se a pessoa cair, Esquece. não demora, não é a coisa assim, a pessoa caiu, já tá lá no fundo. Não, é 4 quilômetros. Diz que teve um cara que foi tirar uma selfie, né? Chegou próximo à beira e caiu. Pelo amor de Deus. Dava tempo dele tirar foto, postar. Porque é 4 quilômetros até chegar no fundo. Leu umas 8 páginas de livro. Porque é 4 quilômetros caindo, né? E aí? Então você vê, a ideia da intimidade não é prejudicar quem busca a intimidade. Nessa pressão da água, quanto mais fundo eu vou, mais pressão eu sofro. Quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais eu consigo Não, o que sentir a Deus. Bíblia diz? Achegai-vos a mim. E eu vou chegar a vocês. É um processo recíproco. Só que Deus, ele tá esperando que você fazer a sua parte. Condicional. Se você chegar a mim, eu vou chegar a você. Condicional. Agora, às vezes a gente não quer. As pessoas querem ficar no superficial, porque o superficial não tem muita responsabilidade, porque a Bíblia também diz, tudo que o que é muito dado, Vai ser requerido. muito será cobrado. Se você busca mais, porque ter muitos dons, tem gente que se orgulha, né? O fulano de tal tem X número de dons. Ele acha que isso é motivo de orgulho. Não, isso deveria ser medo, motivo de medo. Porque quanto mais dons, mais responsabilidades. Porque Deus está E Deus vai requerer de todos. E Deus está te vendo com capacidade, então Ele te deu 4. Lembra dos talentos? Lembra, o cara que tinha um, ele não entendeu nada. Porque se eu tenho um, graças a Deus que eu tenho só um. E o que é um talento? Se a gente pegar um talento no peso, para jogar dentro do peso, se eu não estiver enganado, é de 30 a 35 quilos um talento. Se é talento de ouro, Miquel, eu vou te dar 35 quilos de ouro. Vamos fazer hoje. A última pesquisa que eu vi, você tá com um anel, uma aliança de ouro aí. Você sabe muito bem. Não fica aqui em 500 18 quilates. Ó, aí você vê. A última vez que eu pesquisei, estava 300 ou 320 reais a grama. 10 gramas dá 3.200. 10 gramas, 100 gramas dá 32 mil. 1 quilo dá 320 mil reais. Eu tenho 35 quilos. São 35 quilos vezes 32, 320 mil. Faz aí 320 mil vezes 35. Quanto é que você não tem? Então, se eu granjear isso no mercado financeiro, Miquel, eu tô milionário. O que ele fez? Lembra da parábola que fala de que o cara devia 10 mil talentos? Então, se for talento Que lá é uma hipérbole. Sim, um exagero. Porque naqueles dias, o imposto de toda a Galileia era 800 talentos. Então, é um exagero. 10 mil talentos! É um negócio assim que ninguém tinha condições de dever aquela quantidade. Então, por isso Né? é uma forma de você exagerar na fala. Então, aí. Porque às vezes a gente lembra que denário era o trabalho de um dia, referente a um dia. Né? Por isso Um que denário. o vaso de alabastro eram 300 denários era um ano de trabalho. Um ano pra comprar um perfume. Hoje você paga Então, em 3 imagina. parcelas. Então, imagina. Agora, quando você tá falando de talento, você tá falando de muito dinheiro. Então, se for ouro, Alguém pensa que talento era algo. era coisa pouca. Não Não, só, era muito dinheiro, né? Muito dinheiro. se for prata, Se 800 talentos era o imposto da Galileia inteira, um talento, vamos colocar arredondar para 1000, né? Ainda faltava.
para 1.000, de 800 para 1.000. 200. Então, você imagina quanto dinheiro que era um talento? Agora, se Aí um 10 tinha mil 5, o outro tinha 2, o outro tinha 1. Não, mas nessa parábola ele devia 10 mil. O outro é 10 mil Sabe talentos. quanto que dá isso em dinheiro? Em dinheiro hoje, se for 10 mil talentos em ouro, a 320 reais a grama, eu fiz essa cálculo faz tempo. Eu entrei no Google, eu digitei a grama do ouro, apareceu lá. E que aí? 10 mil talentos em ouro. Se cada talento equivale de 30 a 35 quilos, quantos quilos você não tem em ouro? Vezes 320 a grama. Quanto você não tem? No mínimo aí, vou chutar por baixo. 400, 500, 600. Deve estar chegando na casa de 1 bilhão em dinheiro. Agora o camarada vai lá e recebe um talento. Ah, não, um talento é pouco. Enterra, eu preciso granjear. O que é granjear? Opa, um talento. São 35 talentos. Então, se são 35, vamos colocar em moedas. Se fosse 35 moedas, cada moeda pesaria 1 quilo. Cada moeda pesaria 1 quilo. Se fosse 70 moedas, seriam 500 gramas cada um. Então 70 moedas a 500 gramas daria do mesmo jeito 35 quilos. Opa, banqueiro, vem cá. Eu preciso granjear isso daqui. De 1 miquel ele poderia ganhar 2. Ó senhor, 1 fez 2. Porque o 5 fez 10. Não, e diz que... Não, esse texto é interessante, porque pegou o talento dele, não deu porque tinha 2, deu porque tinha 10. Mais, eu já pensei nessa questão. Quem tem mais responsabilidade, quem tem mais talento... Recebe mais. Recebe mais. Agora por quê? E aí do texto diz, aquele que tem será tirado. E aquele texto não tá falando de salvação, tá? Vale ressaltar isso aqui, porque tem o texto lá no final fala de lançar das trevas exteriores, e certo pessoal pensa que tá falando de salvação esse texto. Não tá falando de salvação esse texto, tá falando exatamente da responsabilidade que nós temos na Terra, como a mordomia cristã. Tem uma lição de escola dominical sobre isso. Aquele texto é todinho para falar de mordomia cristã. Quer dizer, Deus deu para mim talentos, aptidões, responsabilidades, ele vai requerer tudo isso aí de mim. Agora, por que Deus deu? E eu tenho que granjear mais. E por que Deus deu para quem tem mais? Porque ele viu capacidade. Eu vou te dar mais porque eu vejo que você tem mais capacidade do que aquele que recebeu 3 do que aquele que recebeu 1. Então aí você vê, estar imerso é viver uma vida diferente. Por exemplo, eu vou na praia. Eu contento em refrescar os pés. Se eu pegar um corpo de um homem adulto, vamos colocar 1,80 de altura. Então eu tenho o quê? Se vou colocar 10 centímetros, 12 centímetros da sola dos pés até o calcanhar. Então eu refresquei o quê? 5 centímetros do meu corpo? 95 centímetros, 95% tá usufruindo do calor. Quem vai pra praia quer só molhar o pé? Então é isso que é a questão. Na espiritualidade. Quem tá na chuva quer se molhar. E quem brinca com fogo se queima. Então é a questão. Porque a questão é, se eu estou vivendo uma espiritualidade, deduz-se que quanto mais perto de Deus, mais eu quero de Deus. E aquilo que a gente já comentou, Deus é uma fonte inesgotável. É fato que nós somos limitados. É impossível o infinito caber no infinito. Mas nós não podemos nos contentar com pouco. E mais, a nossa vida, diz Moisés, é 70, 80, passa descansado em fado. Quer dizer, a pessoa vive 90 anos. Hoje, se o cara viver 90 anos, ele tá no lucro. Já viveu demais. Imagina, 90 anos, isso não é nada para um Deus que é eterno, que não tem começo nem fim. Claro. Quer dizer, 90 anos tentando, é aquilo que a gente comentou. George Miller. 50 mil orações respondidas. Divide isso, 50 mil, põe aí nos comentários. 50 mil dividido por 90, pra gente saber quanto vai dar. Quantas orações por dia? Quantas orações por ano ele tinha? Depois divide isso por dia. Então, quantas orações por dia ele fazia? E respondida. Porque ele decidiu trabalhar, por exemplo, George Miller decidiu trabalhar com orfanatos, abriu muitos orfanatos, e ele decidiu que não iria pedir dinheiro pra ninguém pra ter os orfanatos abertos. E Deus nunca deixou faltar comida pras crianças. Exatamente. Nunca deixou, porque o cara tem 50 mil orações. É como se Deus dissesse. Ele falava tete a tete com Deus. Então, é como se dissesse, Milho, eu te conheço, é só pedir. O que você quer? Eu preciso de leite. É pra já. Daqui a pouco aparecem 4 vacas lá, todas cheias. Mas estranho, essas vacas. Então, você tá querendo leite? Profundidade é uma questão de você tem que correr atrás. A gente tem que querer. Eu leio um capítulo da Bíblia, não tá bom, não. Não posso me contentar com um capítulo. Vai pra 2. 2 tá pouco, aumenta pra 3. 3 tá pouco, aumenta pra 4. O que Oséias fala? Oséias capítulo 6, versículo número 3. Conheçamos. Pode ver que tá uma vírgula lá. E prossigamos em conhecer. Aparece 2 vezes a Bíblia. A palavra conheçamos e conhecer. É a mesma palavra usada para quem vive uma relação. Um exemplo, Abraão conheceu Sara.
Conhecer ele não é perguntar nome, Sara, Como é o que que você você tá? gosta? Ah, olha, você gosta de chocolate, de bombom, você gosta do que da Cacau, você gosta do que da Cacau Brasil? Ah, você gosta de pizza, não gosta? Conhecimento na É de, Bíblia. de intimidade, Intimidade. de sentir o corpo, de abraçar. O contato sexual, sim. Aí o que o Zé está falando? Conheça Deus numa intimidade. Vá mais profundo. E Tem Deus está experiência disposto. porque a gente tem que viver aquela experiência. Uma coisa é o Deus dos meus pais, outra coisa é o meu Deus. Uma coisa é o Deus de Abraão, outra coisa é o Deus de Isaac. Porque Abraão teve a sua experiência com Deus. Isaac tem que ter as experiências dele com Deus. Jacó teve que ter as dele. Jacó teve o jaboque pra Lembra marcar ele. do Jacó? 71 anos de idade, morando na casa da mamãe. E o texto lá de Gênesis 28 é a primeira oração do cara. Apesar que é a melhor oração que ele fez também. Mas é a primeira oração do cara. Primeira experiência com Deus. Ele vai ter a resposta dessa oração e vai voltar na onde ele fez aquela oração e sacrificar e oferecer a Deus tudo que ele tinha falado. Falou assim, ó, se o Senhor fizer, porque ele fez um voto a Deus, se o Senhor me der tudo isso que eu tô pedindo, eu vou fazer o quê? Dar o dízimo de tudo. Vou sacrificar. Então vem na mente agora. O Val de Jaboque não pode ter sido... Não, e o Val de Jaboque, que é a volta, que é o final dele, ele é aquele cara que se chama Jacó, ele se chama de Esaú e Deus muda o nome dele para Israel. A última experiência de fé que ele teve, porque Israel é o homem que lutava com Deus, significa aquele que luta com Deus. Porque alguém pensa que o que ele fez com ele lutando com o anjo foi uma afronta, na verdade não foi uma afronta, é a experiência que ele teve. Cristofania? E saiu mancando de lá, mas é a experiência dele com Deus. Pode ter sido uma cristofania. É. Então. Aí você pega o cara lá, ainda lá na frente, né, ele colocando a mão, né, inverte a mão lá de Efraim. Coisa de José. José não entendia, falando, meu filho, eu sei o que é benção, eu sei o que é a benção. Fica na tua que eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou o cara que saiu mancando, eu ultrapassei meu irmão. O que eu quero falar pra você é o seguinte, o Val de Jaboque pode ter sido, vamos dizer, um contexto de uma vida avivada na vida de Jacó? Não, é a maior prova, porque lembra? Porque o que ele era antes... Quem é Jacó? Enganador. Usurpador. Aí, ele é o cara enganador, que depois o Labão enganou ele, né? O enganador foi enganado. Ficou uma fera com o Labão. O tiro saiu pela culatra. Aí, ele se chama Jacó. Ele se dá o nome de Esaú. Quer dizer, ele é o enganador. Porque a pergunta do pai dele, lá 20 anos antes, é o quê? Quem que tá aqui? Qual é o seu nome? E ele diz, eu sou Esaú. A voz é de Jacó. Ele era Jacó, enganador, mas ele tava dizendo, eu sou Esaú. Quer dizer, tá mentindo, tava fazendo o que ele sempre era, ele é o enganador. Sim. Agora, quando 20 anos depois a pergunta ecoa de novo na boca do anjo e fala assim, qual é o seu nome? Ali é uma confissão. Eu sou Jacó. O que eu sou? Eu sou o enganador. Eu sou mentiroso mesmo. Eu sou mentiroso, eu vivi a vida inteira nessa vida de mentira e de engano. Fala assim, então, a partir de hoje você vai se chamar Israel. É mudança. E isso é tão impactante que o nome da nação do povo de Deus torna-se o quê? Israel. Você sabe que ele dá uma e quando você lê em outros momentos da Bíblia, fala assim, clame ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que não clama ao Deus de Israel? Deus de Jacó. Porque a gente não pode esquecer do nosso passado. Como Jesus diz, olha, carrega a cama pra você ver também. De onde que eu te tirei. De onde eu tirei, meu amigo. Vai lá, o leproso vai lá pro sacerdote para o sacerdote saber. Porque o sacerdote que colocava o cara na quarentena. Sim, eu já pensei em trabalhar com esse texto, porque ele dá um... porque a gente se questiona, mas por quê? O Jaboque, o Val de Jaboque, eu já coloquei uma frase dessa lá, se não tiver enganado, no status do WhatsApp. O Val de Jaboque é uma experiência particular. Pode ser que o avivamento seja uma experiência particular que contagie os demais. Pode ver o que Jacó faz, passa todo mundo... Distribuiu os servos, distribuiu todo mundo, passa todo mundo. Com certeza ele deu ordem para os servos: cuidem para mim das minhas mulheres, cuidem para mim dos meus filhos, porque agora o momento é entre eu e Deus. Eu não quero ninguém aqui. Não, e lembra que antes disso, se eu não me engano, ele disse: todo mundo vai acabar com esses deuses, com esses ídolos, com tudo. Porque a amada dele colocou debaixo da saia os ídolos do pai. Os terafins, que eram ídolos de lar. Então. Mas olha a fala dele: passem todos, porque eu vou ficar só. Ah, mas a experiência é entre eu e Deus. Eu só saio daqui agora depois de eu ver a ação de Deus. Miquel, quem passa pelo Val de Jaboque não pode sair do mesmo jeito. Porque o Val de Jaboque é o contato direto. Pode ver, Jacó, você lutou com Deus. Qual é o teu nome? Pode ver que ele não responde. Qual é o teu nome? O dia já está raiando, não preciso ir. Não sai daqui. Não, a fala dele é ousada. Eu não vou usar o termo você, porque eu estou me referindo a Deus. Você, olha, o senhor não sai daqui. Não sai.
Se eu entrei no Val de Jaboque, eu não quero sair da mesma forma. Então, o senhor não sai daqui. Tudo bem, e aí, o que você quer? O que você quer, então? Não, é essa que é a questão. Olha, Porque, você... porque essa questão, até outro dia eu fiquei questionando sobre isso. Porque quando nós falamos de oração, né, e até isso tem a ver com avivamento. O avivamento é uma busca constante, de fato, clamando a Deus. Senhor, faz de novo, derrama, Sim. é insistência diante de Deus. Eu tenho que entender que não é orar hoje esperando amanhã. Pode ser que Não. comece a orar hoje daqui 2 anos. É um negócio que você vai bater na porta todo dia, até Deus dar uma resposta. Deus, ele diz sim, ele diz não, ele diz ainda não. Mas tem aquele momento que Deus não diz nada. É o silêncio que É o silêncio absoluto. Aí alguém pensa assim, e se Deus não der resposta? Se Deus der resposta, eu fico orando enquanto ele não der resposta. Porque ele dá resposta. Não tem nenhuma oração que ele não dá resposta. Pode ser que eu ore 10 anos, mas ele vai dar resposta àquilo ali. Um exemplo, você pode pegar Paulo. Paulo orou quantas vezes? 3. Tira de mim. Deus falou, eu não tiro. Ele respondeu. E Deus Eu não vou respondeu tirar. objetivamente. Eu não vou tirar. É que ele era teimoso. Eu não vou tirar. Aí você pega o exemplo, Daniel. Já era costume dele orar 3 vezes por dia. O que ele fez? Orou o primeiro dia. Não, pra mim é normal. Fez o propósito, olha lá. É tão normal orar. O que Deus diz? Desde o primeiro dia já tinha resposta. Então, pode ver que é tão natural orar que ele orou o primeiro, orou o segundo, orou o terceiro. Pra ele é natural orar. O que a palavra fala? No primeiro dia eu saí pra vir, mas fui barrado lá em cima. Então, esse Fui é o barrado lá outro em ponto. cima. Alguém pensa assim, tá, parece que o download não baixa. Parece que a coisa não chega aqui. A resposta não chega porque você tem que orar mais, porque tem coisa acontecendo no mundo espiritual que você não tá vendo. A gente precisa conhecer mais o mundo espiritual. A gente precisa ter mais sensibilidade espiritual, porque às vezes tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas Ele não vai fazer se tiver impedimentos nas regiões celestiais que o meu olho carnal não vê. Sim. Eu tenho que olhar com mais com um olhar espiritual sobre as coisas. O Paulo diz, eu não posso. As coisas espirituais eu digo aos espirituais. O que eu vou falar pra você, a questão é, toda a resposta de Deus, ela é baseada no propósito. O sim, pronto. O não, pronto. O silêncio de Deus não significa inércia. E outra é aquilo que a gente já comentou. Ore as escrituras. Porque se a Bíblia diz que Deus tem interesse de te dar algo, que já está na palavra dele, meu amigo, é batata. É a vontade de Deus, por exemplo, que é um texto de Gênesis lá. Não é bom que o homem seja só. Quem que falou isso? É Deus. Deus sabe quem é o ser humano, ele que fez o ser humano. A menos que ele te deu o dom de celibato. Que Paulo fala que tem isso também, né? Tem que ter dom. Pra ser celibato tem que ter dom. Como fala, é o dom do eunuquicidade. É o dom da eunuquicidade. É o dom de uns nasceram para ser eunuco. Ainda Jesus fala, quem entendeu, que entenda, né? Pronto, tá entendido. Não entendeu, fica sem entender. Agora, se a Bíblia diz que não é bom como seja só, e a Bíblia... É Deus que fala isso aí, não foi nem Adão que questionou a Deus. O que Paulo fala? Eu posso orar e falar assim, prepara uma varoa pra mim. O que a Bíblia fala? Toda a palavra de Deus é inspirada. Se é inspirada, contém vida. Agora, se não é o caso, que é o caso do eunuco. A Bíblia ainda fala, uns se fizeram eunucos. Né? Eles oraram. Uns são eunucos por dom, outros são eunucos por causa do reino. Escolheram o reino, exatamente. Preferência do reino, eu não quero. Então, tem coisa que eu tenho que olhar para a Escritura. O que a Bíblia fala sobre isso? Aí você pega a providência de Deus. Jesus mesmo no sermão da montanha lá, né? Ele cuida dos pássaros, Sim. Cuida da relva. Vocês não são mais importantes do que essas coisas? Então eu posso orar em cima disso. Deus, o Senhor meu eu estou ansioso com as coisas do dia presente e a Bíblia diz que Deus sabe da minha necessidade. Claro. Pode ficar em paz. Ore a Escritura que Deus vai dar resposta. É certeza que Deus vai dar resposta. Porque a palavra dele não pode descontradizer, ele não pode voltar. Ele não pode negar a si mesmo. É a Bíblia que diz isso. Agora, tem coisa que não tem jeito. Tem coisa que transcende aquilo. Então, é insistência diante de Deus, Senhor. É a viúva lá, faz justiça à minha causa. Faz justiça à minha causa. Aí diz que o juiz era iníquo, não temia nem a Deus nem os homens. Mas por causa da importunação. Aí respondeu ela, agora imagina Deus, que é o justo juiz, que nos trata como filhos, que quer o nosso melhor. Você acha que ele vai responder? Todo dia você bater lá na porta dele, faz justiça à minha causa. Ela faz justiça à minha causa. Ela faz justiça à minha causa. Tem um dia que ele vai ficar cansado. Eu não devo fazer justiça na causa desse cara. Porque ele já tá me enchendo a paciência aqui. Então, é a palavra de Deus que garante isso pra nós. A mesma coisa é avivamento. A gente quer avivamento, quer ter intimidade, quer ter profundidade com Deus. Tem que ir lá todo dia. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. Enquanto você não vê avivamento acontecer, você não para de clamar por avivamento. Alguém tá lá dirigindo uma igreja, lá 30 anos a igreja não anda, o negócio não funciona. O que tá acontecendo? Fala assim, vou ter que orar 30 anos pra entender. Mas eu não vou sair de lá enquanto Deus não fizer alguma coisa. Porque tem promessas, tem orações que nós estamos... Eu já falei isso aqui. Tem gente que morreu, partiu pra eternidade, mas a oração da pessoa ainda tá tendo efeito. Lembra do Eliseu? Ele diz, eu quero a porção dobrada
Do teu espírito. Do Espírito está sobre ti. Ele não queria ser igual a Elias, ele queria ter aquilo que Elias tinha em dose dupla. Até o que Elias fala? Dura coisa que você pediu. Olha só. Esaú o quê? Eliseu morreu. Morreu, não enterraram direito. Morreu. Satanás talvez pensou assim, coitado desse um aqui, falou que ia ter porção dobrada. Não pode falar 12 mais 1. Porque lembra do... Porque veja bem, Elias foi arrebatado. Isso era algo extraordinário. Você tem só Enoque na Bíblia e Elias que passa por essa experiência. Talvez o próprio Satanás, porque Satanás é acusador, ele fica observando a vida da gente, né? Pensa assim, esse daí vai... Se um veio o redemoinho e levou ele, então esse aqui vai o quê? Vai ser transportado, porque teletransporte só tem Filipe na Bíblia também. Mas aqui alguma coisa vai acontecer com ele, porção dobrada. Embora quando você compara a vida de Elias e Eliseu, de fato Eliseu realizou milagres em dobro comparado a Elias. E já por causa disso mesmo. Aí joga um soldado lá. O cara tá morto, tava só a caveira dele lá, Jadiel. Tocou nos ossos dele. Tocou no osso do cara, o cara morreu. Mas aquilo que ele pediu pra Deus, aquilo que ele clamou a Deus, Deus deu, mesmo depois que ele morreu. Então, lembra que eu falei pra você na penúltima aula, que tem um memorial diante de Deus? O que é um memorial? Uhum. Opa, Deus não tem amnésia. Malaquias 3,16. Deus não tem amnésia. Deus não é um camarada, com todo respeito, não é um ser. Vamos tirar a palavra camarada pra se referir ao homem. Deus não é um ser que tem Alzheimer, que tem o aparelho auditivo já com dificuldade para ouvir. Se alguém fala para ele hoje, ele só vai chegar a mensagem daqui 200 anos. Agora que eu ouvi. Mas já se passaram 200 anos, ele morreu. Sinto muito. Não. Se o meu povo, pode ficar ali condicional, me busca para ver. Segunda Crônicas 15, 1. Se estiverem comigo, estarei com vocês. Se me deixares, os deixarei. Você vê, olha a ousadia desses homens. Jacó, eu só saio daqui depois que houver uma mudança na minha vida. Moisés, quero ver a tua face. O homem não me viu, não. Não, eu quero ver a tua face. Tudo bem, vá lá no monte, fica lá entre a fenda da penha, que eu vou colocar a mão. Quando eu tiver já passado, você vai me ver pelas costas, mas você não vai me ver. São homens que usufruíram de comunhão fora do comum. Não dá nem pra imaginar. Fora do comum. Onde fumegava da glória de Deus. O homem fica 40 anos, 40 dias lá em cima, usufruindo de uma comunhão. 80, plena. Na verdade. Foi dois períodos de 40. E depois, quando desce o rosto resplandecer, ele mesmo não percebeu que tava. Porque ele foi a primeira vez, aí Arão não conseguiu segurar a rede do povo, o povo começou a desandar, o carnaval já começou a atacar lá. Pronto, Moisés desce de raiva, quebra. 40 dias depois, pega outra pedra e leva. Então você vê, o que é a oração? Pode ser que tenha oração de pais e mães que foram feitas há 20, 40, 50 anos atrás, que estão sendo respondidas agora. Não, lembra eu gosto do Zacarias, pai de João Batista. Eu imagino, ele casou com Isabel, ele era jovem. Diz lá que ele eram levitas piedosos. Gente crente. Casou lá, 1 ano de casado, não vem filho. Segundo, terceiro. 2 anos, 10 anos, nada. Fala assim, tem alguma coisa errada. Talvez imitando o Isaac, né? Que orou 20 anos por Rebeca. Começou a orar 1 ano. Ela era muito jovem. Falou assim, Deus vai responder essa oração. E orou 1 ano, orou 2 anos, orou 10 anos. Passou a idade da mulher, parou de orar. Porque o que dá a entender é que ele parou de orar. Porque senão ele não teria ficado incrédulo lá na frente. Porque ela já passou da idade das mulheres, ela era estéril. Na melhor das hipóteses. Ele estava orando para quê? Deus tirar a esterilidade dela. E não aconteceu o milagre. Piorou. Ficou avançada a idade. Já não pode ter mais filho. 2 problemas. 2 impossibilidades. O cara não desistiu de orar. Só que a oração do crente não é jogada fora. Não. Se Deus tem um propósito de cumprir uma coisa, você pode o cenário ficar pior do que tá. Aí passou, envelheceu. 2 idosos. Igual Abraão e Sara. 2 velhinhos andando de bengala. O cara ainda servindo no templo ainda. Provavelmente, porque era por ordem, era sorteio. Talvez essa foi a única vez que ele entrou lá para acender incenso. Aí Deus falou assim, agora eu vou dar a resposta da oração que o cara fez. Olha quanto tempo que ele estava orando. Porque não existe oração sem resposta. Pode passar o tempo que for. Nem que seja para dizer não, mas Deus vai aparecer para dizer não.
Aí Deus fala assim, eu vou responder a tua oração. Porque você pediu um filho, mas eu não quero te dar um filho, eu quero te dar um profeta. Quero dar o precursor do ministério de Jesus. Porque Deus dá melhor, mais excelente daquilo que você pediu. Lembra de Ana? Você pede menino. Eu vou dar alguém que tem uma visão espiritual na nação. Eu quero um homem diferente, quero um juiz, quero um sacerdote, quero um homem que vai fazer diferença aí. Então Deus, ele deu a resposta, cara, de modo que o Zacarias ficou incrédulo, ficou mudo. Não conseguiu nem passar a informação pra coitada da Isabel. Daí a mãe engravidou, passaram-se os meses, aí o anjo vai falar com Maria, fala assim, não, mas como que eu vou engravidar? Eu não conheço o homem, fala assim, não, mas a sua prima tá grávida de 6 meses, aquela idosa lá tá grávida de 6 meses, porque pra Deus nada é impossível. Era de 6 meses. Você tá entendendo? Então, Deus ele respondeu a oração, mas vamos correr aqui. Então, que agora é o capítulo 2, vai ser sobre os grandes avivamentos do mundo. Aqui é citado alguns, eu vou escolher um só, tá? Vamos escolher um só, porque não dá pra gente explorar tudo. São vários. Você que vai dar aula de escola dominical, é o que eu comentei com o Gediel. A revista ela é boa, mas ela atrapalha a gente às vezes, porque como que a gente vai falar tudo isso, gente? Numa aula de 1 hora, praticamente, 1h10 às vezes, dependendo do lugar. É impossível, é muita informação. Sobretudo a parte histórica aqui. Porque aqui vai falar da Europa, né? Depois dos Estados Unidos e as raízes do avivamento pentecostal. Nós temos aqui, no caso, a Alemanha. Que é a Alemanha 1. Por volta de 722, o conde Zinzendorf liderou os morávios, um fervor espiritual que espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Não lembro se é esse os morávios foram que oraram 100 anos, não foram? Esse é o Nicolau von Zinzendorf. Eu não lembro se é esse que começou um movimento de oração que durou 100 anos. Se eu não me engano, é os morávios mesmo, porque tem ou foi anterior a eles. Que houve um que começou um processo de oração de 100 anos e depois de 100 anos Deus mandou o avivamento. Já pensou se orar 100 anos? Começar a orar e isso vai passando de geração por geração, geração por geração. Porque o camarada e aí Deus mandou. Aí você vê o camarada que começa a orar com 20 anos, pra ele ver o resultado, ele tem que estar com 120. Mas se ele morre com 70, então, olha quanto tempo ele ficou. Vamos voltar aqui. Oração de gente que morreu, Deus está ouvindo. Então por isso que eu tô falando. Se ele orou com 20, ele está dentro desse cenário de 100. Mas é que ele morreu com 50. Então ele orou só 30. Faltou 70. Não, e mais. Imagina, tem gente que é crente ainda, tá firme. Deus tá dando graça aos porque alguém lá no passado semeou tanto na vida desse camarada. O cara já tá na glória, tá desfrutando. E a oração do cara tá sustentando gente da terra ainda. A família dele tá sendo sustentada até porque alguém lá atrás semeou. Porque se tem um memorial diante de Deus, Deus não tem amnésia. Eu até quero ler esse texto, eu não sei se eu já li. Já devo ter lido em outro momento. Qual? Que é o texto de Malaquias 3,16, que fala exatamente do memorial. Não sei então, se é o mesmo texto que você tá falando. Vamos ver se bate. Malaquias 3,16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. Aqui não é contexto de oração, é uma conversa informal entre os justos. E o Senhor atenta e ouve. Quer dizer, eu tô conversando já de aqui qualquer coisa, os problemas da minha vida, etc. Não tô orando. Tô tendo. Cada um fala ao seu companheiro. Eu tô aqui compartilhando a divina carga, que o Novo Testamento fala. E o Senhor tá assim, ó. Atento e ouve. Ouvidos a gravar, não tem. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. São 2 justos dividindo a carga e Deus está vendo o que está acontecendo na vida dele. A intenção. E aí a ideia do memorial é naquele contexto da monarquia. Quando alguém fazia algo bom para o rei, ficava nas crônicas. As crônicas do rei. Por isso que tinha os cronistas. Lembra o episódio lá de Esther, o Mardoqueu. Eram arquivistas ou cronistas. Exatamente. Um dia, diz o texto lá que Xerxes perdeu o sono, mandou trazer as atas. Leram lá que Mardoqueu livrou o rei da morte. A cabeça do rei sair do corpo. Mas o que fizeram pra esse homem? Não, ninguém fez nada. Opa! Você chama, Amã, vem cá, me dá uma sugestão aqui. A Amã queria destruir o cara. Amã, me dá uma ideia aqui. O que eu faço pra honrar o cara? Faz isso. Aí ele pensou, esse cara ele quer honrar a mim. Claro. E aí Deus dele, ele é um especialista, né? Deus dele, o feitiço cagou dos feiticeiros. E aí acontece isso. É a mesma ideia aqui. Se você tá sendo fiel pra com Deus, Deus ele tá vendo isso. Não fica sem. Deus ele tá lá. O anjo do Senhor tá lá. Olha assim, o Gediel. Gediel. Homem que marcou o dia e a data, o local. Um dia, Deus vai mandar trazer as atas.
Assim, tá bom, o que fizeram aqui pro Jadiel aqui? Não fizeram nada. Ô anjo, desce lei, dá uma benção ali pro meu filho aqui, honra meu filho aqui, abençoa meu filho ali. É assim que Deus trabalha, gente. É o memorial escrito de Deus, não perde a memória, hein? Então a gente tenta conjecturar e conjecturar não denigre os fatos, nem os atos de Deus. É como se os anjos ficassem naquela expectativa. Ou quem tá que vai hoje, hein? Então. Ou você já foi ontem já, hein? Então. Pensa assim, porque eles têm o prazer de servir. Sim. Eu tô usando essa conjectura no sentido de que, opa, quem é que vai hoje? Quem é que vai hoje? Aí estralar de dedo de Deus, ó, você aqui, desce. Opa, é pra já. Porque estar servindo a Deus é um prazer deles tão grande que eles riem com um sorriso. Não, eu tô servindo ao majestoso. O texto lá de Hebreus 4 lá. Acheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça. E aí fala que no tempo oportuno, Deus ele trabalha no nosso favor. Na hora certa, no dia certo, no momento certo, ele vai pá. Não, aquilo que era impossível. Olha como que um texto puxa o outro. Olha a fala de Ana. Por esse menino, orava eu. Então vamos dizer, quantos anos? Não sei. Por esse menino orava eu. Uhum. Então é aquela questão, quantas vezes a gente se pôs a orar, eu falo em que é isso, orar, e teve situação que não era palavra não, era pranto mesmo. Sim. De chorar, de balbuciar, de soluçar. Não tinha, o cara achou que ele tá bêbado. Então, não aconteceu com você? Já aconteceu de chegar e dobrar o joelho, você só chora. Uhum. Não sai palavras. E o choro, até eu falei, eu estive lá em Tremembé, Deus é perito e capaz de ouvir o silêncio. Não, mesmo que não haja palavra, o silêncio ele ouve. Então, mas aí que é lindo. Deus é lindo, né? Porque o salmista, agora eu tenho que lembrar o salmo. Se eu não me engano é Salmo 66. 62. Eu não vou lembrar. Geralmente eu deixo anotado. Mas tem um salmo que fala que Deus ele colhe as nossas orações e coloca no seu odre. Você lembra qual é o salmo? Eu sei que lá no Apocalipse tem aquela questão do incensário com as orações dos santos. Tem isso também. Eu não lembro qual que é. Depois eu acho. Mas fala sobre isso. Deus ele pega nossas lágrimas e coloca no seu odre. Não vou achar agora. Quando a gente quer, a gente não acha. Mas fala sobre isso. Quer dizer, lágrima para Deus tem significado. Talvez para o homem aqui da Terra é mais um chorão. Para Deus não. Deus pega a lágrima do crente e coloca no seu odre. E ele sabe o significado daquilo ali. É algo que é imaterial. É algo inanimado, melhor dizendo. Mas para Deus tem significado. Tem vida naquilo ali. Tem significado. Porque pensa não tem, ainda tem um hino que fala. Tem lágrimas para Deus, que é uma frase, né? Sim. É uma frase, que é uma oração inteira. E ainda diz que o próprio Espírito intercede com gemidos. Quando eu não sei expressar o que eu quero. Se o Espírito Santo chega de Deus e chora e geme, e Deus entende o que ele está falando, que dirá eu e você? Olha que a linguagem do Espírito é a linguagem de Deus. Então, se há uma compreensão ali, Deus fala, eu não vou entender o humano chorando. Eu gosto desse texto porque quando diz, várias vezes no Novo Testamento, Jesus enchia-se de íntima compaixão, porque empatia é uma coisa difícil. Por exemplo, aperta a minha mão. Aperta a mão assim, daí você aperta a mão da pessoa, massageia ela, você sente se o dedo é pequeno, se a mão é pequena ou grande. Aí eu pergunto, você tá sentindo a mão da pessoa? Você tá sentindo... Não, você tá sentindo a sua mão sendo tocada numa pessoa. Se colocar anestésico na sua mão, você não vai sentir nada. Quer dizer, empatia não é a gente tentando se projetar no lugar do outro pra compreender, mas é impossível às vezes. Por quê? Porque eu tenho a minha história, eu tenho as minhas experiências e eu vou sempre interpretar o seu problema a partir da minha lente. Pela minha cosmovisão, pela minha experiência de vida. Então, às vezes, aquilo que pra você é difícil, pra mim talvez seja fácil. E aquilo que talvez pra mim seja difícil, pra você seja fácil. Agora, Deus não. Ele sabe exatamente. A ideia de encher de coração é de fato, ele coloca-se no meu lugar. E ele conhece de fato a gente. Tem até um livro que fala em seus passos. O que faria Jesus? Íntima compaixão é muito mais de uma compaixão. Então, aí você pega o Espírito Santo que ora por nós. Ele sabe ele consegue levar pra Deus exatamente aquilo que eu tô sentindo. E graças a Deus que o Espírito Santo ora por nós, porque se fosse chegar nossas palavras pra Deus, nós tava perdido.
Se fosse chegar a nossa oração do jeito que a gente fala, nós era fulminado na hora. Porque a gente não tem nem vocabulário pra falar com Deus. Aí Deus mandou o Espírito Santo pra ajudar nós, né? De fato, diz a Bíblia, ajudar nossas fraquezas. Aí você vê, pensa bem, se for a questão 100 anos em oração por um avivamento, 100 Depois, anos é chão, hein? na Inglaterra, John Charles Wesley e George Whitefield. Que eram homens piedosos também, homens crentes. Imagina. E não falavam em línguas aí, hein? O Clube Santo, expulso das igrejas. John Wesley falou, minha paróquia é o mundo. Exatamente. Né? Depois nós temos o País de Gales, que nós já falamos várias vezes aqui. Evan Roberts. Que o Evan Roberts aqui, ele fala. Um adolescente de 13 anos reuniu seus colegas e lhe deu... ele lhes falou da visão que recebeu de Deus. Ele começa, vale ressaltar, ele começa a orar com 13 anos. Ele vai viver o fruto da sua oração anos à frente. Mais de 10 anos depois que vai acontecer alguma coisa. E ele seguiu o exemplo do seu pastor, já idoso, que orava, dobra no Senhor. Dobra no Senhor. E o camarada seguiu o exemplo do pastor e começou a fazer a mesma oração, dobra no Senhor. E começou a orar com 13 anos e anos depois, 1904, acontece o avivamento do País de Gales. Diz que em 9 meses, 100 mil pessoas se renderam a Cristo. Opa. Já pensou? 9 meses. Uma cidade. É uma cidade. É Pindamonhangaba inteira, praticamente, para Jesus. É a cidade de Roseira, Aparecida. Porque se for juntar, hoje tem, acho que vamos colocar 170 mil. É pegar aí. E Gales é um país minúsculo, né? E Deus mandou avivamento lá. 9 meses, varreu o país e isso se espalhou para o mundo. Que aí temos que os Estados Unidos. O Franklin Butler. Ele fala no livro do Frank Butler. Trocou cartas com Evan Roberts. A igreja de Gales orava pelo avivamento em Los Angeles. Havia um apoio espiritual ali. Ele fala Porque teve muitos pastores que foram para o País de Gales nessa época, 1904, 1905, e trouxeram a visão. Inclusive um dos pastores citado naquele livro que a gente leu lá, eu esqueci o nome dele lá, ele tinha ido lá, viu o que aconteceu e implantou reuniões de oração na igreja dele. Até certo momento o povo gostou, depois o povo expulsou o pastor. O povo colocou o pastor para fora da igreja. Por quê? Porque ora demais. Não, eu quero orar nada, não, eu quero avivamento. Os caras queriam tudo fácil. Aí ele criou uma nova igreja, se não me engano, a igreja do Novo Testamento, né? Surge ali uma nova igreja. E aí tem nesse contexto aqui o conhecido aí o William Seymour, né? Que é o ex-escravo. Joseph Seymour. Um ex-escravo e que precursor, vamos dizer assim, do que nós temos hoje. E nesse galpão na rua Azusa, ele ficava sentado em cima de uma caixa de madeira e com a cabeça dentro da outra. Você vê, e Miqueias ficava ali. A sede era tão grande por Deus que você não vai tomar café, você não vai comer nada. Enquanto Deus não fazer eu sentir algo aqui, eu não saio. Você vê, ele quer tanto a presença de Deus que nada à sua volta mais tem sentido. O sentido agora eu penso sentido. Que talvez essa fé, porque tem coisa que é fé, né? Porque se você, a Bíblia diz tudo que é feito sem fé é pecado. Se você dobra o seu joelho, mas você não crê no poder da oração, para de orar. Porque se é para dobrar o joelho e eu tô orando, crendo na intervenção espiritual, porque tem até uma frase, eu só não lembro como que ela é direito, mas diz que quando nós oramos, Deus trabalha. E quando nós trabalhamos, tem uma outra fala, mas não lembro agora. Mas a oração é nós descansando em Deus e crendo que Ele está trabalhando. É entender da dependência de Deus. Agora, se a pessoa vai para a oração, fala assim, Jesus cura fulano de tal. Aí termina a oração, não sei se você vai sobreviver. É o caso do irmão que foi no hospital, né? Levou um irmão lá para orar e tal, o irmão em caso terminal. Eu disse, pastor, você faz uma oração? Faço. Eu quero ser curado. Tá bom. E o cara com os aparelhos ligados, tudo. Qualquer coisa, pá, morri ali. E orou pra Deus curar. Quando foi no corredor, o obreiro falou assim, esse daí não passa. Quer dizer, eu tô orando, Deus não deu um milagre na vida do cara e tô no outro segundo dizendo que esse não passa essa noite. Ou eu creio que Deus faz milagre, ou não oro. O pastor Walter comentou um exemplo na Escola Dominical domingo.
de um grupo que tinha aqui na sede, anos atrás, Heróis da Festa era chamado. Trabalho evangelístico. E eles estiveram em Santo Antônio do Pinhal, fazendo trabalho de evangelismo lá. E um dos caras que foram fazer o trabalho evangelístico, um ateu convicto, mas ele tinha uma filha cega. E diante daquele contexto, porque daí o ateu vira crente nessa hora, né? Diante do contexto que ele vivia, ele não falou para ninguém, ele só falou assim: você faz uma oração? Isso mais de 50 anos atrás, né? Catolicismo fortíssimo, né? Santo Antônio do Pinhal. Falou assim, não. Porque ele pensou assim: se esse Deus desses crentes é verdadeiro, então Eu vou ver o resultado. vamos ver. Só que ele não falou qual era o problema da menina. Aliás, chegaram pra ele e ofereceram fazer uma oração por ele. Ele falou: não, já que vocês querem orar, então ora pela minha filha. Aí tá. Orou pela menina. E eles estavam na praça, né? Daqui a pouco a menina começa a falar com a mãe que tava enxergando. Imagina como que a fé. O cara não tinha fé. Ninguém sabia o problema da menina. E de repente a oração é respondida. Quer dizer, o que tá faltando pra nós outros? Porque Jesus ainda continua fazendo milagre. É que às vezes a gente é covarde. A maioria das vezes é covardia. Falta-nos ousadia, poder. Não é perguntar qual o problema. Eu não tenho problema pro Deus que eu sirvo. Existe alguma coisa difícil pra Deus? Pergunta feita é Deus perguntando pra Abraão e depois Deus perguntando pra Moisés. Existe alguma coisa difícil pra mim? Gênesis 18:14. Havia alguma coisa difícil pra Deus? Então, existe alguma coisa impossível pra mim? Eu sou o Todo-Poderoso. Eu que digo, haja luz e a luz aparece. Diz a terra, separação de terra, água, tudo. E existe alguma coisa difícil? Ainda ele diz pra Moisés, e Moisés colocando um monte de limitação pra ele, assim, meu filho, eu faço a boca, eu faço o ouvido, eu faço tudo. O que tem de difícil pra mim? Então a gente tem que ter ousadia, a gente tem que crer naquilo que a gente tá buscando. Então aqui você vê esses homens que tinham uma vida devocional, entregue a Deus. E os discípulos perguntam em Lucas 11, Senhor, ensina-nos a orar. Sim. De tudo que a gente precisava pedir, perguntar para Jesus, eles pelo menos perguntaram. Ensina-nos a orar. Viam Jesus orar todo dia. Jesus era Deus e Jesus orava. O ministério dele era regado por uma vida de oração. Aí nós hoje não somos deuses, né? Se não for a graça de Deus, nós vira poeira. Jesus é 100% homem, 100% Deus e orava, tinha comunhão com o Pai. E nós, que somos discípulos, não vamos ter? Sim. Falta só essa. E o avivamento muda o mundo, né? Depois a lição vai abordar a questão dos efeitos do avivamento. No caso ali em Azusa, nós temos uma questão social resolvida, né? Lembrando o racismo até hoje, né? É muito forte nos Estados Unidos. E no que acontece em 1906, negros e brancos coexistiam no mesmo lugar. Inclusive existem matérias de jornais da época tentando explicar esse fenômeno. Sim. Porque era um fenômeno social. Porque até hoje existem igrejas para negros e para brancos nos Estados Unidos. Até hoje é assim. Se eu não me engano, a parte sul dos Estados Unidos é onde a escravidão Georgia é um local não, não lembro agora. Então, não, é isso mesmo. A parte sul do Texas ali e tudo mais era onde os escravos eram mais. E no período de guerra civil houve conflitos. Crentes de um lado e do outro em guerra armada. Negros e brancos. E ambos cristãos. Em guerra. Só no mosquete. Então, para você ver como que era a situação. E em 1906 você vê um derramar do Espírito de tal maneira que essas barreiras sociais são quebradas, né? E que deveriam ser quebradas de uma vez por todas, inclusive no nosso país. Né? E o avivamento que chega aí para nós, né? Nos dias atuais, né? Na semana que vem nós vamos abordar sobre o avivamento pentecostal no Brasil e aí a gente vai explorar mais a fundo. Mas a gente continua clamando a Deus, que Deus realmente venha derramar um avivamento sobre a nossa vida, começar por nós. E através de nós, Deus alcançar o mundo, a igreja que a gente congrega, a cidade que a gente mora, o país que a gente vive, porque alguém tem dúvida de que o Brasil precisa de um avivamento? Semana que vem tem a prova de que o Brasil vive um caos
ético e moral espiritual. Uhum. Ético, moral e espiritual. E aí eu pergunto, precisamos ou não do avivamento? Sim. Porque tem muitos cristãos que vão pular carnaval. E que vão assistir carnaval como se fosse algo normal. Vão pular carnaval, vai ter gravidezes indesejadas, vai haver abusos, mortes. E o que o Brasil precisa? De um avivamento. Zombam de Deus quando fazem um teatro lá da Com figura. certeza você vai ver muita coisa. Não, eu vi um exemplo, comentário esses dias. Aquele cantor, que eu não sei nem se você sabe, né? Aquele tal de J.A., que agora não sei nem o que é aquilo ali. Diz que pegou um Uber, o Uber era cristão, e o Uber pregou o evangelho pra ele, confrontou ele, disse que o pecador vai pro inferno, né? Ele disse que ele sofreu homofobia, né? Que ele sofreu homofobia. Tá. Porque agora pregar o evangelho, nós estamos isso é perigoso, gente. Porque essa conversinha que eles ficam lançando por aí é uma maneira de querer nos impedir de pregar o evangelho. E a Constituição do nosso país é muito clara que nós temos liberdade religiosa, de crença, de expressão. Se você não crê no que eu creio, o problema é teu, mas eu tenho liberdade religiosa e tenho liberdade de culto. Inclusive, na própria Constituição, se você estiver fazendo um culto ao ar livre, chegar alguém e começar a confrontar, jogar pedras, atirar, fazer qualquer coisa, 190, a viatura chega, a gente apresenta para os policiais o problema e apresenta a Constituição. Eu sou amparado pela Constituição, direito de culto. Porque se podem tocar o tambor lá na praça e eu tenho que aceitar sem questionamento, então eu gostaria também de professar minha fé. Podem fazer trabalho de macumba nas esquinas aí. Então eu gostaria de respeito para com a minha fé. Porque se respeito é uma coisa recíproca, eu estudei com pessoas que eram católicas, que eram da congregação, eram da Assembleia. Então haviam várias pessoas dentro da mesma sala. Eu nunca desrespeitei ninguém na religião deles. Então, como eu não posso entrar em qualquer outro credo e impor aquilo que eu acredito, sim, eu também não posso receber deles essa situação. Por que nós somos chamados de protestante? Por protestar aquilo que não é. Agora, se eu estou no culto... E não é uma questão particular, não é por causa que é fulano ou beltrano, não. Assim diz a palavra de Deus. Sim. A Bíblia diz, isso aqui é pecado. E vamos lá. Ponto final. O que seria? A pessoa fala... Poderia ser o Papa, pecado. Os pecadores vão para o inferno. Se olhar pela palavra pecador, todo mundo vai. Uhum. Inclusive os que professam a fé em Cristo. Porque são pecadores. Uhum. Por que João fala? Filhinhos, não pequei, mas se pecarmos, temos advogado. É aquele que diz que não peca, já cometeu pecado. Então, se for pegar o sentido da palavra pecador, todos nós merecemos o inferno. O inferno é para quem? Para pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Uhum. Então, o inferno é um local para não arrependidos. Uhum. Aí vem a questão, mas é homofobia. Se está lá os sodomitas, os efeminados, os adúlteros, os ladrões, os glutões, os cães ali, não é cachorro, não. Não, e o problema não é esse. O problema é que esse tal de J.A., ele não se denomina não cristão. Ele quer continuar sendo... E que a gente aceite. Exatamente, a tese esse dele. É o problema. E aí dizer que ele vai para o inferno, que pessoas que estão nessa prática vão para o inferno, que a Bíblia diz isso. Mas eles não querem aceitar o que eles vão. Aí quer dizer que é homofobia. Peraí. Então Deus é homofóbico. Porque a palavra partiu do Exatamente. Porque, não, apesar que essa questão da homofobia, né, é um problema sério, né? Porque querem denominar crime de homofobia opinião, né? Ou liberdade de expressão. Então eu tenho... Quer dizer, eu não posso falar. É a mesma coisa. Vamos supor, você não gosta de preto. Não é o caso. Mas você não gosta da cor preta. Aí... Você não pode... E se eu falar pra você que eu gosto da cor preta, você é crime de quê? Injúria racial ou racismo? Você tá entendendo? É umas coisas assim que você fala, Jesus... Mas é isso que o diabo quer. Ele quer criar essas teses se nós estamos num país laico... Porque alguém acha que isso é negativo. Não, isso é positivo. É bom nós termos liberdade religiosa. De ambos os lados. Exatamente. É bom nós estarmos num país laico. Essa ideia de um país ter uma religião só, a gente já viveu isso. O Brasil já foi assim com o catolicismo. E como existem países no mundo que tem uma religião só, o islamismo. Por exemplo, tem países que são islã. Ou na China... Coreia do Norte é a religião deles. É a religião deles. E você vê lá, é a religião deles e se você quiser intervir, morte é você. Você paga pelo Então é bom a questão de ser um país laico, pra quê? Porque ninguém é obrigado a crer no evangelho.
Ninguém é obrigado a ser cristão. O fato de nós crermos na palavra de Deus e entendermos que a palavra de Deus é a verdade, não existe outra religião, porque alguém pensa assim, não, os cristãos se acham a última bolacha do pacote. Não, é aquilo que nós cremos. Nós não cremos em outra religião, nós cremos numa só. Nós cremos num único Deus e aquilo que está revelado. Não gostou? Não é que a gente quer ser melhor do que ninguém, não, é que é aquilo que a gente crê. Então Ponto final. Então vamos pegar, qual que seria, pra gente correr, qual que seria o sentido da palavra religião? Que é do latim, religare ou religere. Ligar o homem a Deus. Ligar o homem a Deus. Pegar o homem e levá-lo para Deus. Ligar, uma ligação. Então se há essa ligação, porque houve o rompimento. Romanos 3,23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O que vem Paulo dizendo a Timóteo no capítulo 2, versículo de número 5? Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Quem que faz essa ligação? Cristo. Se Cristo é quem faz essa ligação, a verdadeira religião é Cristo. Então, eu não posso aceitar... Quando eu digo que o cristianismo é a única religião, certo? A única fé, credo, correto? Não quer dizer que eu tô querendo ser melhor do que o outro. Não, é aquilo que eu acredito. Como você acredita naquilo que você acredita. Claro, acabou. Claro. Só que eu não posso impor. Nós não partimos da ideia de quando o Brasil surgiu, né? A cristianização. Os católicos cristianizaram os índios. Claro. Nós não cremos nisso. Nós evangelizamos o mundo. Nós dizemos, olha, aqui está o evangelho. Sim. A pessoa torna-se consciente da palavra de Deus. E será julgada pela mesma. Mas eu não posso colocar uma mão na cabeça, olha, você vai aceitar Jesus agora, porque é quem convence o Espírito. Claro. A obra de conversão é uma obra sobrenatural. Nós temos assim. E mesmo se o Brasil, vamos supor, porque isso vai acontecer nos anos seguintes, o número de evangélicos vai superar o número de católicos nesse país. Isso é um fato. Em 2030 pode chegar a não significa que porque o número vai superar, que os evangélicos devem, porque vão se tornar maioria, o Brasil vai se tornar um estado evangélico, um protestante. Não, vai continuar sendo um estado laico. Todo mundo tem que ter liberdade. Mas essa parte, eu vou fazer um corte dessa parte final que é importante. Tacar fogo na seara do Satanás. Semana que vem nós estamos de volta aí falando sobre o avivamento pentecostal no Brasil.